Gustavo Gaia levantou uma hipótese sobre o porquê que o Gilmar Mendes começou esse negócio do impeachment, a proibição de impeachment de ministro do STF agora, né? Eu já falei para vocês que é muito estranho esse timing do Gilmar Mendes. Veja, eu sempre deixei claro, quando a gente começar a brincar de fazer impeachment de ministro do STF, o STF vai reagir, é óbvio que vai reagir. A gente já esperava que o STF tentasse se blindar. A grande dúvida é por que fazer isso agora, neste momento, porque todo mundo sabe que nesse Senado que a gente tem agora, não há nenhuma chance de ter impeachment de ministro do STF. Para que começar a brincar com isso neste momento, né? E eu levantei algumas hipóteses, eu falei para vocês que o que parece é mais uma vez eles querendo matar Bolsonaro. Eles querem muito que o Bolsonaro escolhesse alguém, ou queriam muito que o Bolsonaro escolhesse alguém do centrão e coisa e tal, e queriam muito forçar Bolsonaro a tomar essa decisão. Então eles achavam que a perspectiva de que pudesse se eleger um Senado favorável e daí fazer impeachment de ministro do STF, e isso estava favorecendo o Bolsonaro de alguma forma politicamente, então quiseram matar essa coisa. Isso é a hipótese que eu levantei aqui, né? Mas no meu próprio vídeo eu falei para vocês que existe uma outra hipótese, que é a hipótese de ter alguma outra coisa muito séria que a gente não está sabendo ainda e que vai estourar daqui a pouquinho, e que quando estourar, aí a situação pode ser mais complicada ainda, ou seja, isso daí não seria uma reação ao plano da direita ou ao plano de Bolsonaro de fazer um Senado e coisa e tal, seria algo que já explodiria neste Senado atual. Eu continuo achando extremamente improvável que o Senado atual faça impeachment de ministro do STF, porque o cozinho do Alcolumbre está lá na mão do Toffoli, está na mão do Gilmar Mendes, está na mão do Alexandre de Moraes. Então não vai fazer, não vai acontecer. Mas parece que talvez o STF esteja com medo. O Gustavo Gaia levantou uma hipótese. A hipótese do Gustavo Gaia, eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição do vídeo, é que pode ser a situação do Banco Master. E eu concordo pelo menos uma coisa, que existe um potencial explosivo no Banco Master. Isso existe, eu não tenho dúvida nenhuma. Lembra, todo esse golpe do judiciário que começou lá em 2019, começou exatamente com a Lava Jato chegando no STF. E parece que a questão do Banco Master é um curto-circuito que já vai direto para o STF, meu amigo. Tem um monte de ligação ali, isso a gente já está sabendo, né? Vamos explorar essa possibilidade. Será que é esse que o pessoal está com problema? E até onde pode ir esse negócio, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Concurseiro que adora o Peter, Filipinho fez o L e faliu com Tordes 11 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, eu já fiz outros vídeos mostrando como é que o Toffoli meio que jogou uma pá de cal no Banco Master, né? O Banco Master, a gente sabe que a situação é muito crítica ali, né? O Vorcaro estava preso, há motivos amplos para o Vorcaro ser preso, não havia motivos para esse assunto subir para o STF, porque lembra, foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado, como eles chamam, é quando o acusado tem algum cargo, como por exemplo o presidente da República, ministro de Estado, deputado federal e coisa e tal, e o Vorcaro não é nada disso, né? O Vorcaro caçou um caso que tinha um negócio que ele fez com um deputado lá do PL da Bahia, que era nem foi ao final a coisa, mas eles teriam negociado um contrato com esse cara, e aí, não, como tem o nome de um deputado aqui, tem que ir para o STF, né? Ou seja, na verdade, ele estava forçando a barra para a coisa subir para o STF, exatamente porque ele sabia que o STF estava implicado diretamente, e de forma milagrosa, no momento que a coisa subiu para o STF, ele foi imediatamente liberado da prisão. Algumas pessoas falaram, aqui ó, delação de Vorcaro seria bomba, ou seja, o Vorcaro meio que deu aquela, olha só, vocês dão um jeito de subir essa coisa para o STF, me soltar, porque senão eu vou fazer delação. Aí, já viu, né? Aí vai ser uma festa, né? E aí o pessoal rapidamente deu um jeito de sair fora desse negócio de liberar o cara, né? É o que eu falo para vocês, essas redes de poder que tem lá em Brasília, cara, vocês não têm ideia, tem as redes de poder que tem lá por trás, a quantidade de gente que tem mexendo coisas por trás dos panos, você nunca ouviu falar o nome das pessoas, mas são pessoas extremamente poderosas que tem lá em Brasília, é realmente impressionante isso daí, né? O Vorcaro, de novo, eu, antes desse escândalo do Banco Master, nem sabia quem era Vorcaro, não sei quem é esse cara, nem Banco Master eu sabia quem que era.
Agora todo mundo tá sabendo, né? Mas agora é porque deu merda, né? Senão ele seria mais uma dessas figuras ocultas lá de Brasília que ajuda a gente pra caramba, que dá dinheiro pra caramba pro pessoal e que, é lógico, tem um monte de gente na mão deles, né? Dizem que, olha só, o celular apreendido do Vorcaro, o pessoal de Brasília tem pesadelos com isso, meu amigo. Por quê? O Vorcaro foi preso, e o celular dele foi apreendido. E lembra, ele estava fugindo para os Emirados Árabes Unidos, né? A polícia ficou com o celular. E esse celular, né, tipicamente quando chega na polícia, ele é desmembrado, né? As informações são extraídas e coisa e tal, a gente não sabe o que aconteceu. Mas você tem ideia da quantidade de mensagem que deve ser, a quantidade de gente que tem ligada nesse celular, se esse troço vazar, meu amigo, o tamanho de merda que vai dar pro pessoal lá em Brasília, pra um monte de gente em Brasília. E de novo, eu quero deixar claro aqui, eu não estou falando só do STF, não estou falando só da esquerda, também tem gente da direita, tem gente do centrão também, tem gente de tudo quanto é orientação política ali. Aquela coisa lá é um verdadeiro bacanal ideológico, todo mundo come o cu de todo mundo ali, a verdade é essa, né? Então, esse celular com essas mensagens do Vorcaro, isso pode ser uma bomba. Então tem muita gente com medo, né? E aí, essa é a tese, né? A decisão do Dias Toffoli de blindar o Master fecha uma caixa preta que poderia ser uma Lava Jato 2.0. Mas entenda, entenda. A Lava Jato, ela começou de baixo para cima. Ela começou com os doleiros que mandavam dinheiro, mandavam divisa para o exterior, né? Hoje em dia, é muito fácil mandar dinheiro para o exterior, mas naquela época da Lava Jato, e naquela época eu estou falando, sei lá, 10 anos atrás, não é tanto tempo no passado assim, né? Você precisava de doleiros. Acho que hoje em dia, para mandar muito dinheiro, você ainda precisa de doleiros, né? Mas enfim, de qualquer forma, pegaram os doleiros. Aí os doleiros delataram o pessoal das estatais que usavam o serviço dos doleiros, o pessoal das estatais começou a delatar o pessoal político e coisa e tal, e acabou chegando no Lula. Todo mundo sabe que isso funciona assim mesmo, tem isso, e não deixou de funcionar assim, tá? Se você acha que acabou, não, agora não tem mais isso, porque teve a Lava Jato. Não, é a mesma coisa, eles estão mais espertos, tomam mais cuidado com o que eles fazem. Talvez, muito talvez tenham dado uma maneirada nos volumes, porque realmente o volume na época do PT, do Lula 1 e Lula 2, os volumes, né, o que era normalmente 5%, 10% de propina, foi para 30% de propina. Talvez eles tenham dado uma maneirada nessa história, mas acho pouco provável. O fato a situação acabou chegando no Lula, né? O problema do Banco Master, do Vorcaro, é que a situação já nasce lá em cima. Ela não é o pessoal lá de baixo fazendo, né, o doleiro, porque o doleiro, para quem não sabe, é meio que um jeca, né, um vendedor de couve, né? O cara tá ali, o cara, na verdade, é o pezinho do pezinho do pezinho da coisa, né? O cara que tá realmente roubando é o político, é o cara lá da estatal, é o afiliado da estatal, é coisa e tal, né? O doleiro tá ali fazendo o serviço dele de mandar dólar pro exterior, receber dólar do exterior e não sei o que lá. O caso do Banco Master já explodiu na cabeça, já explodiu ali em cima, né? O Lewandowski trabalhou no Banco Master, né? Um monte de ministros, a esposa do Alexandre de Moraes trabalhou no Banco Master. Enfim, é lógico, a gente não sabe se, por exemplo, Lewandowski trabalhou no Banco Master não quer dizer que ele esteja, que ele seja um cúmplice desse negócio. Da mesma forma, a mulher do Alexandre de Moraes trabalhava, o escritório dela trabalhava no Banco Master, não quer dizer que ela esteja ciente dessas fraudes e fosse cúmplice dessas fraudes. Mas ela estava ali no meio, né? A chance disso dar alguma merda, de ter alguma coisa com ligação com ela ali, existe, né? Então essa é a situação no final das contas. Há um medo muito grande lá em Brasília, porque esse caso, ao contrário da Lava Jato, que começou lá embaixo e foi subindo, foi subindo, foi subindo, chegou no Lula. E aí quando chegou no STF, quando chegou no amigo do meu pai, que é o próprio Toffoli, aí que a coisa deu merda, esse daqui já explodiu lá em cima, né? Já explodiu com Lewandowski, com Toffoli, com Alexandre de Moraes, com a galera toda do STF lá ligado a isso. E aí que fica a grande dúvida, né? Como é que vai acontecer essa história? O Alexandre de Moraes, o Toffoli tá bloqueando tudo, botou sigilo em tudo, não se fala mais nada, não sei o que lá. Mas o pavor do pessoal é que tem coisa demais por aí, tem muita ponta solta nessa história, tem um monte de ponta solta nessa história aí. O Vorcaro não vai delatar, mas já tem alguns diretores do Banco Master que estão falando sobre isso, que contrataram criminalistas, né, contrataram advogados especializados nesse tipo de coisa, com a expectativa de talvez fazer uma delação premiada. Isso é um problema para o pessoal, né? Aqui, ó.
O pessoal está falando aqui no, nessa coluna aqui que houve muita venda de ativos do Banco Master antes da liquidação e que agora isso vai ser tudo revertido. Está tudo sendo investigado. Então todas as vendas de ativos que aconteceram antes da liquidação do Banco Master, o Credit Sexta e outros ativos vendidos pelo Banco Master sem a devida anuência dos credores, deverão ser revertidos na justiça. Então assim, o problema é esse. Sabe quando a merda é jogada no ventilador, cara? Você pode tentar limpar. O Toffoli tá lá com um paninho tentando limpar a coisa toda, esconder a merda pra debaixo do pano, mas, cara, o problema é que a merda já bateu no ventilador, já espirrou pra tudo quanto é lado. A chance de ficar se sobrar um pedacinho de merda colado em algum lugar na parede, alguma coisa, é muito grande. É isso que tá apavorando esse pessoal. E daí, este seria o motivo, né, segundo essa teoria do Gustavo Gaia, do autoritarismo virtuoso do Gilmar Mendes de proibir impeachment de ministro do STF. Por quê? Porque o que ele está vendo hoje, né? Existe uma vontade latente de fazer impeachment de ministro do STF, mas o Senado não tem capacidade de fazer isso, porque o Senado, né, não tem força. Né, o Alcolumbre não tem força de peitar o STF, acha que o STF vai perseguir ele, coisa e tal. Mas imagina uma situação que estoure um escândalo que mostra que metade do STF é absolutamente corrupto, está metido no Banco Master e roubou dinheiro, roubou aposentado e não sei o que lá, ou seja, uma coisa assim realmente hedionda do ponto de vista de opinião pública, né? O Senado pode começar, lembra, ano que vem tem eleição de senador, tem um monte de senador querendo se eleger, e serviria como um enorme incentivo para os senadores fazerem um impeachment em cima disso. E isso não é crime de hermenêutica, isso daí é crime comum mesmo, né? Então, essa é a situação. Há crédito, há mérito nessa proposta do Gustavo Gaia? Talvez ele tenha essa razão sim. Eu ainda acho pouco provável, porque eu não consigo ver o Alcolumbre abrindo um processo de impeachment contra o ministro do STF. Ele simplesmente não teria coragem. Mas, vamos ver, talvez esse escândalo do Banco Master realmente tenha coisas muito podres aí no reino da Dinamarca, né? Uma coisa é certa, ficou muito estranha essa movimentação do Gilmar Mendes agora. De novo, não é que eu estranhe o fato do Gilmar Mendes blindar o STF de impeachment, isso ele faria de qualquer forma. Mas ele tem muito tempo para fazer isso, ele não precisa fazer agora. Por que ele fez agora isso? Né? Realmente tem alguma coisa estranha aí. Das duas, uma, como eu falei, ou ele queria botar mais pressão no Bolsonaro para escolher alguém do Centrão como candidato, não funcionou, porque o Bolsonaro escolheu o Flávio Bolsonaro, ou então tem esse outro fator, pode ser isso, pode ser alguma outra coisa que está para explodir aí, esse pessoal já sabe que vai dar merda e estão se preparando para a merda que vai dar. Essa possibilidade existe. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.